E aí, pessoal, estamos de volta com mais uma live astrológica. Hoje, quarta-feira, dia 3 de abril. Hoje um pouquinho mais cedo, por conta do horário de Portugal, que está com uma horinha a mais agora no fuso horário. E como a nossa convidada de hoje é portuguesa, então puxamos a live um pouquinho antes. Quem está acompanhando a divulgação aí está sabendo que o tema hoje é a astrologia e o nosso metabolismo, a astrologia e o metabolismo humano. E quem vem para esse papo hoje é a astróloga e pesquisadora independente aí, a Patrícia Costa. Patrícia é uma astróloga incrível de Portugal, tornou-se minha amiga aí durante o meu processo aí de estudos da astrologia tradicional junto com o professor Luiz Ribeiro lá de Portugal. É uma amiga que eu tenho muito orgulho aí de ostentar essa amizade, uma grande astróloga. E ela também é professora na escola Moirai de astrologia. Então, sem mais delongas, deixa eu puxar aqui a minha querida amiga Patrícia Costa, direto de Portugal, direto de Guimarães. Aqui nos Reels e também no meu canal, Paulo Napoli, lá no YouTube. Então, se você não conferiu, confere ainda, são mais de 30 horas de conversas astrológicas de qualidade. E olha ela aí. Olá, Boa Paulo. noite. Então, tudo bem, Paulo? Boa noite. Boa noite a Boa todos. Boa noite noite. a todos. Patrícia, satisfação enorme ter você aqui com a gente essa noite. E queria saber se você, primeiramente, se você está me enxergando. Ai, Perfeitamente, que maravilha. perfeitamente. Os... Ninguém diria que o Mercúrio está retrogradado, estás a Exatamente, ver? já, Ninguém diria, já está a funcionar começamos tudo quebrando bem. esses paradigmas, né? Boa noite, É Ana Maria, mesmo. 7x3. Bom, Patrícia, primeiramente, muito obrigado por aceitar esse convite, né? É uma satisfação enorme ter você aqui. O gosto é meu, Paulo, o gosto é meu. Eu não sei se já explicaste que nós temos uma amizade assim um bocadinho especial, fomos colegas de curso, conhecemos-nos presencialmente o ano passado. Exato. Em maio de 2023, num congresso na Batalha, em Portugal, e pronto, e ficou assim esta amizade que vai ficar, que nós sabemos que vai ficar, não é? Sim. Fora os 2 anos É. de amizade virtual no curso do Virtual, Luiz Ribeiro, isso, né? 2 anos, mais de dois Exato. anos, 2 anos a passar de dois Exato. anos de amizade virtual, é verdade, é Pois, verdade. Patrícia, então, que está aí ao vivo, direto de Guimarães, norte de Portugal. E, Patrícia, antes da gente começar o nosso papo, como já é de Hum. costume, deixa eu dar as suas credenciais aqui, introduzir um pouquinho do histórico da Patrícia aqui nessa conversa. A Patrícia, ela é advogada, licenciada pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e astróloga tradicional, formada aí pela Academia de Estudos Astrológicos de Lisboa, em Portugal, assim como eu e assim como alguns convidados que já passaram por aqui também. Ela já fez cursos de astrologia com vários professores, como a Filipe Araújo, o Luiz Ribeiro, e instituições como o Warburg Institute de Londres e o Sophia Century no País de Gales. Além de astróloga, a Patrícia também é pesquisadora independente e professora de astrologia ao lado da Filipe Araújo, com quem fundou a escola Moirai de astrologia tradicional, que tem um foco na astrologia tradicional no período perso-islâmico. É muito interessante esse recorte. Então, antes da gente dar aqui o start, Patrícia, quero novamente te dar boa noite e te perguntar como que você se conectou assim com a astrologia, Paty? Como que foi a sua conexão inicial com a astrologia? Por acaso, Paulo, completamente por acaso. Foi por intermédio da Filipe Araújo, que tu conheces, conheceste também presencialmente. Aliás, um beijo, Uh, Filipe, se estiver aqui com a é, gente. ela está aí. Aliás, um beijo já para os meus alunos que estão aí a dizer que estão a dizer, Patrícia, os teus alunos estão contigo. Beijinhos, queridos, a todos. Um, Completamente por acaso, eu conheci a Filipa, pedi-lhe uma consulta astrológica, a primeira da minha vida, já numa idade tardia, numa fase tardia, pá, fiquei fascinada com aquilo e ficou o bichinho de como é que isto se faz, como é que ela fez isto, não é? Como é que isto se faz? E foi assim. Portanto, fiz o meu primeiro curso de astrologia tradicional, sempre tradicional, com a Filipe Araújo, e olha, fui andando por aí fora e estou aqui.
estou aqui, estou no Warburg, estou no Sofia Centre, estou nas Moirais, estou a investigar, descobri uma paixão, e pronto, Paulo, o percurso está a ser feito, o caminho faz-se caminhando, não é? O Muito caminho bom, faz-se Paty, muito caminhando. bom. As pessoas elas gostam de saber, né, um pouco da trajetória de como os astrólogos aqui se conectaram com a astrologia, né? E eu, como jornalista, também gosto muito de distrair isso dos convidados, porque acho que é uma curiosidade que compõe aí um pouco da imagem que a gente tem aí desses convidados e desses astrólogos, né? Eu na Muita gente não imaginaria brincadeira, que és uma advogada. não imaginariam, e eu na brincadeira costumo dizer que eu gosto de dizer que a minha história é parecida com a do grande Abu Machar. Porquê? Porque o Abu Machar chegou à astrologia aos 47 anos, exatamente na idade em que eu cheguei à astrologia. E, portanto, consta que o Abu Machar ainda exerceu e ensinou astrologia até aos 90 e tal anos, e, portanto, eu fico assim toda feliz por dizer: a minha história é parecida com a do Abu Machar, não é? Se calhar as parecenças terminam aqui, mas pronto, mas deixa-me feliz isso. Isso é muito Deixa-me feliz maravilhoso, né? isso. Porque eu também encontrei a astrologia tradicional já num período tardio, já não era jovenzinho, mas eu acho que essa questão do tempo ela também é um pouco relativa, porque eu acho que também depende muito do perfil de como cada um estuda e de como cada um se dedica de fato à astrologia, né? Porque também Sem dúvida. não adianta a pessoa estudar também de qualquer jeito durante décadas e ter só um espaço de tempo vazio ali, sem grandes preenchimentos, né? Então, Concordo contigo, eu imagino concordo que contigo, seja não é? uma coisa relativa e me sinto ainda mais colega seu por ter por compartilhar esse É, detalhe também de tempo. sabes, Paty, Paulo, eu acho que não interessa aqui há quantos anos nós estamos a fazer isto. É muito mais relevante, o quando nós pomos nisto que estamos a fazer. Porque estudar astrologia há 20 anos, 1 hora por mês, exato. Ou não é? tirar um diploma há 20 anos atrás e deixar ele empoeirando e ficar preso naquilo, né? Tem tanto conhecimento na astrologia que se a gente achar que é só tirar o primeiro diploma e se encostar, Já fomos, já não é? fomos. Já fomos. Olha, Paty, eu quero dar boa noite para todas as alunas e alunos aí da Moirai, boa noite a Marilene Luquezzi também. Os seus alunos aí, as suas alunas estão em peso aqui, Paty. Muito giro ver essa malta aí portuguesa aqui. Obrigada, pessoal. Olha, eu até estou a fazer um coração ridículo. Obrigada, pessoal. Obrigada. Muito Assim é mais querido. fácil. E, bem, Patrícia, já entrando um pouquinho no tema, né? Uhum. A gente vai falar hoje da astrologia, da relação da astrologia com o nosso metabolismo, né? Com o metabolismo humano. A gente poderia dar um passinho para trás antes e relembrar as características dos elementos e dos temperamentos, Sim, porque eu acho que é importante, né, para a gente. é importante para contextualizar, não é, Paula? Então, podemos dizer, vamos pôr as coisas assim nestes termos, para não complicar muito, que a base de tudo, a raiz de tudo e a raiz da própria astrologia tradicional assenta nas 4 qualidades primárias. E as quatro qualidades primárias são o frio, o quente, o seco e o úmido. E da mistura destas 4 qualidades primárias surgem os 4 elementos, que isto eu acho que toda a gente sabe que são os 4 elementos: o fogo, a terra, o ar e a água. Por sua vez, a cada um destes elementos corresponde um humor. O que é humor? Humor significa líquido. A palavra humor, se formos ver aos dicionários etimológicos, não significa boa disposição ou má disposição. Humor significa líquido. E, portanto, a cada um destes 4 elementos corresponde um humor corporal, um líquido no corpo humano. E, portanto, ao fogo, ao elemento fogo, corresponde o líquido chamado bilis amarela, que
é uma substância que é segregada na bilis e está muito associada à urina. À terra está associado um líquido, um humor chamado bilis negra, que é uma substância escura, muito, muito ligada ao baço e que é fundamental para a estrutura e para os ossos. Eu não sei se vocês aí conhecem a palavra tutano. Sabes, quando tu partes um osso de uma galinha a meio, por dentro tem uma coisa escura, mas coisa preta, está relacionado com bilis negra. Ao elemento ar corresponde o sangue toda a gente sabe o que é, e ao elemento água está associado o humor chamado fleuma, ok? E estes são os 4 humores do corpo humano. Uhum. A cada um destes humores vai corresponder a um temperamento. Portanto, repara a lógica, temos 4 qualidades primárias, temos 4 elementos, 4 líquidos, ou 4 fluidos, ou 4 humores, e 4 temperamentos. Uhum. Okay? Portanto, temos o sanguíneo, o colérico, o melancólico e o fleumático. E, portanto, como vês, na base dos temperamentos, no fundo, o que está são os elementos, Exato. não é? São os elementos. E, portanto, depois cada um destes 4 temperamentos vai ter uma série de características. Os temperamentos é como se fossem uma espécie de personalidade da astrologia tradicional. Uma espécie de, não são, como tu sabes, mas para que se perceba melhor, são uma espécie de personalidade. E, portanto, a cada um dos 4 temperamentos correspondem um conjunto de características psicológicas, um conjunto de características fisionómicas, comportamentais e também metabólicas. E, portanto, é isto que nos interessa aqui hoje, é falar nas predisposições metabólicas associadas aos temperamentos e aos elementos, não é? Uhum. Deu para perceber, certo? Super. Pronto, se eu estiver a falar muito rápido para o Brasil, tu puxa-me as orelhas que eu falo Está mais devagar. claríssima, Paty. E, bom, feita essa introdução, né, eu queria também lembrar as pessoas que estão assistindo aqui, essa live da Patrícia ela é muito especial, porque a gente já teve uma live sobre temperamentos com o astrólogo Marcos Monteiro, aliás, um abraço, Marcos, se estiver assistindo aí. A gente teve uma outra live também com o astrólogo Felipe Oliveira sobre diagnóstico moral, a medicina, a astrologia médica, a astrologia horária médica, né? E essa live da Patrícia, ela vem fazer uma ponte, eu imagino, entre quase, ela vem preencher um espaço do meio entre esses dois extremos aí que a gente abordou com esses dois grandes astrólogos e também com uma outra grande astróloga para falar uma extensão desse assunto, né? Então agora falando sobre essa influência dos elementos via temperamentos, né, no nosso metabolismo, como que a gente pode dizer, Paty, assim, como conhecer as nossas predisposições metabólicas permitem que a gente tenha uma vida mais saudável, assim? Portanto, temos 2 perguntas distintas na tua pergunta. A Uhum, primeira é como é que nós ficamos a conhecer as nossas predisposições metabólicas, uhum, certo? Então, o primeiro passo é fazermos o cálculo do nosso temperamento. Para fazermos o cálculo do nosso temperamento, temos que trabalhar com o Radix, com o mapa natal e fazer o cálculo do temperamento. A fórmula para cálculo de temperamento que nós usamos na Esmeirai, na escola, quem quiser depois pode mandar um DM ou um e-mail e nós facultamos a nossa planilha, é assim que se diz, não é? Em português do uhum, Brasil, a planilha para cálculo, a tabela de cálculo. Um, tem, tem em conta basicamente isto, o ascendente, a Lua, planetas em aspecto ao ascendente, planetas em aspecto à Lua e a estação do ano. E, portanto, são feitos uma série de cálculos e o resultado desses cálculos vai permitir-nos saber qual é o temperamento dominante no nativo. Isto é uma coisa. Já está. Isto é uma coisa. Outra coisa que é pouco falado
é o seguinte: embora cada um de nós nasça com um determinado temperamento, todos os anos, a quando das técnicas preditivas e da revolução solar, eu calculo o temperamento da revolução solar. E é fundamental fazermos o cálculo do temperamento da revolução solar para percebermos, sempre com um mapa natal ao lado, sempre por comparação com o Radix, mas para percebermos naquele ano qual o elemento que está aumentado e qual o elemento que está diminuído. E isto é muito importante, porque repara, Paulo, a ideia de trazer a astrologia médica hoje em dia para a prática é essencialmente a ideia de prevenir. Prevenção é a palavra-chave. Portanto, se eu souber quais são as minhas predisposições, eu posso prevenir determinadas patologias, eu posso prevenir determinadas doenças, certo? Então, ao calcular o temperamento da revolução solar, o que é que eu estou a fazer ao cliente? Eu estou a identificar, por exemplo, um aumento naquele ano específico de melancolia, por exemplo, e dizer, atenção, vamos ter aqui um ano em que temos um aumento exponencial de melancolia, e portanto de bilis negra, e portanto de terra, peço desculpa aqui os gatos, isto é para o nosso cada dia, e portanto vamos tentar equilibrar, ok? Até porque é muito interessante, Paulo, que a palavra temperamento significa isto mesmo, misturar, temperar, ok? Temperar, misturar na medida exata. E portanto é possível temperar e tentar equilibrar os humores. Creio que o Filipe Oliveira, quando veio aqui à tua live, falou nisso. É possível equilibrá-los e, portanto, é importante fazer isso. Isto era a primeira pergunta tua. Respondendo à tua segunda pergunta, depois de calculado o temperamento, o que é que eu posso fazer? Em que é que isto me ajuda? Em coisas tão simples como um exemplo. Imagina que eu tenho predisposição para ter diabetes. Se eu souber de antemão que tenho predisposição para ter diabetes, eu posso tentar adotar um estilo de vida mais saudável, comer comida com pouco sal e, portanto, fazer mais exercício físico, no fundo, tentar prevenir a chegada do diabetes, certo? E, portanto, isto é uma ferramenta que a mim me parece muito útil, usada nestes termos, usada com contenção e usada essencialmente numa perspectiva de prevenir, adiar a doença, adiar a patologia o que nós pudermos e nós conseguimos. E no fundo é o que fazem na astrologia védica, é o que fazem na medicina chinesa, é o que fazem na medicina indiana e por aí fora, não é? Aqui no Ocidente perdeu-se um bocado, mas a ideia é fundamentalmente esta. E esta resposta ficou super longa, Não, não mas é? Mas perfeita. pronto. Não é uma pergunta simples e a resposta também, né, ela segue o mesmo grau de complexidade. É muito interessante essa história que você trouxe do cálculo do temperamento para a revolução, porque é interessante isso que você falou, né? A prevenção, e a pessoa pode também entender se naquele ano ela está mais predisposta a se curar de repente ela pode ter um temperamento que melhore de repente ou contrabalanceie a natureza dela? Exatamente, exatamente. E tu podes depois, com medidas bastante simples, tentar o mais possível equilibrar. Por exemplo, vou-te dar um exemplo muito simples. Imagina que tu comes, imagina não, eu por acaso sei que tu comes carne, Uhum. ok? Pronto. A carne de frango é uma carne quente e seca, ok? A carne de pato é uma carne fria e úmida. A carne de cordeiro é uma carne quente e úmida e a carne de vaca é uma carne melancólica, de terra fria e seca. Se tu, na tua revolução solar,
Vamos imaginar que estás com um aumento face ao teu mapa natal, um aumento considerável do elemento terra, de melancolia. Eu vou dizer-te assim, ó Paulo, evita durante este ano comer carne de vaca, ok? Interessante. Portanto, vamos tentar diminuir a terra, o elemento terra, como aumentando o elemento contrário, certo? Interessante. Portanto, Paulo, tu este ano vais fazer o favor de, por exemplo, comeres mais cordeiro. Evita a vaca e quando fores ao talho ou ao supermercado, o que for, compras carne de cordeiro e aumentas o consumo da carne de cordeiro. Estamos a falar de coisas Uhum. simples como esta, de frutas, de legumes, de especiarias, uma série de chás, tisanas também, que as pessoas podem fazer para tentar efetivamente equilibrar os humores. Muito Percebes bom. a ideia? É muito Não, e as interessante, é mesmo possibilidades muito, muito médicas interessante. que isso pode trazer, né? Porque pode, por exemplo, pensar numa dieta, isso junto com um nutricionista, por exemplo, com um trabalho de Sim. nutrição, pode se corrigir a alimentação aí por todo um ano e fazer um trabalho junto com exercícios e com, enfim, a pessoa pode deixar de Uhum. ser sedentária num ano e com todo um planejamento astronutricionista. Sim, sem dúvida nenhuma, sabes? Sem dúvida nenhuma. Eu, por acaso, já fiz isso mais do que uma Olha vez. só. Já passei o plano alimentar e disse: Ok, agora eu quero que vá ao nutricionista X, porque o nutricionista X tem que validar isto que eu, como astróloga, estou a dizer para fazer. Muito bom. Ok? Eu isso sou muito cuidadosa, Paulo, e uma expressão que eu uso muito é cada macaco no seu galho. Opa, Ok? Portanto, exatamente. eu tenho médicos aqui em casa, a minha filha mais velha está a estudar medicina, eu não me meto. Não, ok, isto é astrologia. Isto é uma perspectiva mais de prevenção de outra coisa qualquer. Isto não substitui médicos, não substitui exames, não substitui nada disso, não é? Exato. Ó, a Astrologia de Grey comentou aqui, bom produto, Paulo e Patrícia. Deixa-me, esta nossa conversa fez-me lembrar uma coisa, Paulo, que eu acho muito interessante, que eu terminei há pouco tempo um curso de astrologia médica. Tu sabes que eu estou sempre a fazer cursos uns atrás dos outros, parar e morrer. Um curso de astrologia médica na Universidade de País de Gales, no Trinity Sound David, ou lá como é Uhum. que se chama. E foi muito engraçado, porque uma das partes, um dos módulos, um, andou muito à volta da astrologia médica do Culpeper, que toda a gente sabe quem é o Culpeper, o Nicholas Culpeper, certo? Toda a gente da astrologia tradicional, pelo menos já ouviu falar no Culpeper. Um, Dentro das teorias do Culpeper há uma coisa que eu acho interessantíssima, que se chama a doutrina dos seis não naturais. O que é a doutrina dos seis não naturais? São seis fatores que não são intrínsecos ao homem, são exteriores, mas que têm um peso fundamental na saúde. Tu repara, quais são esses seis fatores não naturais? O ar, portanto, o Uhum. clima, a dieta, estás a ver a importância da carne de vaca ou da carne de cordeiro ou da carne de pato, o exercício, o sono, a retenção e evacuação, portanto, o ter facilidade em ir à casa de banho, o intestino funcionar bem e Aham. por aí fora, e o sexto são as perturbações da mente. Isto é Uau. interessantíssimo e, portanto, nós estamos a falar de teorias que têm séculos e que, se nós virmos com atenção, são perfeitamente válidas hoje em dia também, Muito, não é? muito mesmo. Incrível, muito Muito, interessante. não Olha, é? Paty, já tem um comentário. Olha, já tem, Diz. tem nutricionista assistindo aqui, hein? Aliás, um beijo, Oh, que um bom! beijo, Fabi, a Fabiana Gherardini, queridíssima aqui, a amiga aqui de São Paulo. Essa ferramenta astrológica ajudaria muito a adesão dos meus clientes às dietas. Olha aí. Ajudaria, Fabiana, e ajudaria o teu trabalho também, porque repara,
Se nós dissermos a uma doente, a uma paciente da nutricionista, olha, quando fores ao nutricionista, diz-lhe que tens um metabolismo muito lento, eu já estou a ajudar o trabalho do nutricionista só com esta informação, E eu certo? imagino que o diagnóstico também possa ficar mais apurado, né? Porque aí você tem duas frentes, né? Uma frente olhando a natureza da pessoa astrológica e a outra frente fazendo os exames, né, Certo, metabólicos da pessoa, né? certo, Fabiana, manda uma DM certo. depois para Patrícia Costa aí. Isso. Depois eu te mando o contato dela aí. Mas olha, acho que é isso, né? E eu É fico muito isso. feliz quando a gente tem essa possibilidade de pensar a astrologia fora da caixa, né? A astrologia fora do mapa natal, fora do trivial, né? Eu acho que a astrologia ela sempre permeou a história, as navegações, as construções, as fundações de cidade, a evolução da matemática, da medicina e por que não da nutrição, né? O cuidado com a alimentação é uma coisa tão assim Acho, tão necessária hoje em dia, né? acho que já não te esqueces dos seis não naturais, não é? Sendo que a dieta, o que nós comemos faz, é um deles. É um deles. E se nós recuarmos mais ainda, Paulo, e que tu aqui já disseste que o grande foco de investigação meu e da Filipe Araújo na escola, nas Meireles, é o período perso-islâmico. Portanto, nós estamos a referir-nos aqui a um período de tempo que vai sensivelmente desde o século VIII até ao século XIV, a chamada Idade de Ouro da Pérsia e do islamismo em termos astrológicos. É interessantíssimo tu verificares, por exemplo, que a atividade sexual frequente era receitada como um Olha remédio, só. porque entendia-se que para haver saúde era necessária a saúde do corpo, a saúde da mente, a saúde espiritual e a saúde sexual. O bem-estar espiritual, sexual e físico e mental. E, portanto, era frequente tu veres receitado: o senhor agora tem que passar a dormir com a sua mulher 3 vezes ao dia. Coisas Olha, incríveis, não é? Que ninguém imagina, ou pouco se sabe, mas sim, interessantíssimo. muito interessante. Posso-te dizer que eu ando a ler o Ibn Sina, portanto, o nome latinizado é o Avicena, toda a gente já ouviu Ah, falar em Avicena, grande médico, não é? Que viveu no Uzbequistão, e tu sabes que eu tenho assim, pronto, uma já paixão por estivesse por aquele lá, né? sítio, já estive por lá, e é interessantíssimo tu vês, quer dizer, nós estamos a falar de coisas que existem há mais de 1000 anos, certo? Uhum, E continuam válidas hoje em dia. sim. Continuam válidas hoje em dia. Se calhar só precisamos é de mais gente a pensar na astrologia tradicional, a investigá-la, a estudá-la e a trazê-la para a praça pública, certo? Sim. As devidas Digo regras. eu. Obviamente, Eu obviamente, estou falando isso por conta, obviamente. né, de uma conversa que a gente teve hoje aí sobre um conteúdo muito sigiloso aí Isso, que andou circulando na internet aí falando dessa questão, né, enfim, que fala muito sobre como se pinça hoje em dia, como se pinçam algumas técnicas da astrologia tradicional e elas são aplicadas sem os critérios da astrologia tradicional, né? E aí a coisa às vezes azeda. azeda. A coisa azeda. Mas enfim, só explicando A aí a coisa piada azeda. não tão interna, mas voltando para o nosso assunto, Paty, eu queria saber de você, assim, quais seriam, não sei se a gente pode dizer, mas quais seriam as características gerais, assim, de cada metabolismo, assim, de cada... Sim, Existe uma podemos. linha... Sim, 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 claro que sim, existem. Repara aqui, hoje o que nos interessa, nós não vamos falar das características psicológicas, nem comportamentais, nem fisionómicas. Creio que já tiveste aqui astrólogos, a falar sobre isso, não é? Até da Uhum, fisionomia associada aos temperamentos e sim. aos elementos. Portanto, hoje, baseando-nos aqui nas características metabólicas ou nas predisposições, podemos dizer, por exemplo, que o sanguíneo, o temperamento sanguíneo, estamos a falar do elemento é o ar, o elemento é o ar,
tem efetivamente uma predisposição para desenvolver diabetes, para vir a ter colesterol alto, e depois questões associadas ou patologias associadas a sangue, certo? Como, por exemplo, hemorragias frequentes, infecções urinárias, também é muito frequente no sanguíneo. Uma coisa que as senhoras não acham piada nenhuma, muito pelo no corpo, muito pelo no corpo é muito característico também deste temperamento. Se pensarmos no colérico, tu aqui já tens uma predisposição muito acentuada, por exemplo, para úlceras gástricas. Úlceras intestinais, acidez no estômago, refluxo esogástrico, azia. Portanto, se eu tiver a usar expressões que não são frequentes no Brasil, tu avisas-me. Tem tendência para hipertensão, hipertensos, para muito stress também e para problemas cardiovasculares. Certo? Quando tu me dizes assim, em que é que isto me pode ajudar? Se o teu temperamento for maioritariamente colérico, eu vou-te dizer, Paulo, cuidado com o stress. Vai na academia, vai nadar, vai fazer uma atividade qualquer que te permita aliviar o stress, ok? Vigia a tua tensão arterial. Vai lá no médico de família uma vez por ano, mede a tensão arterial, vê como está, vê como não está, não é? Percebes? A ideia é sempre muito por aqui. Melancólico, que é a terra, tem problemas associados ao apetite, muitas vezes anorexia, falta de apetite é frequente, e tem dificuldade ou pode vir a ter sérios problemas de absorção de vitaminas e minerais, que pode levar aqui a patologias complicadas. E problemas musculares, tudo o que tem a ver com musculatura, ossos, portanto pensa no Saturno, ossos, dentes, não é? Que por aí fora tende a ter problemas musculares, dores nas costas, dores musculares e articulações, artrites, artroses, portanto tudo isto é muito típico. Obviamente que associada à melancolia está a questão da depressão. E, portanto, um temperamento muito melancólico, marcadamente melancólico, pode efetivamente vir a desenvolver, pelo menos em alguma fase da sua vida, um quadro mais depressivo. Eu aqui, se calhar, fazia um parênteses só para explicar quem nos está a ouvir e não está tão por dentro da astrologia, que nenhum de nós tem um temperamento, nós somos uma mistura dos 4 temperamentos base. Simplesmente a quantidade em que ele está misturado não é igual em todos nós, não é? Pronto. Muito importante No lembrar mundo, isso, Paty. Eu achei ótimo você lembrar. Inclusive, a gente tem o Marcos, ele acabou de entrar aqui, o Marcos Monteiro. Marcos, um abraço. Já boa citamos, noite, inclusive, a Marcos. live que a gente fez. Se vocês quiserem saber mais sobre os temperamentos, vão lá nos Reels e confere o papo com o Marcos Monteiro, astrólogo incrível aqui, brasileiro. E a gente falou muito sobre os temperamentos. Ele deu as características todas dos temperamentos, né? E como a gente lembrou hoje aqui, essa live ela é um passo complementar, vamos dizer assim, né? Falando de como que o corpo responde, né, a essa natureza, né, de cada um dos temperamentos. E aproveitando, Paty, eu queria... Aqui no Brasil a gente tem uma expressão que eu resolvi trazer para essa live, que é muito interessante, né? Em loja de departamentos, principalmente, a gente vê aquela coisa cama, mesa e banho. Né? Então, assim, Sim, e aí pensando sim. nessa estrutura de cama, mesa e banho, eu queria saber se a gente consegue fazer um exercício aqui de exemplos. Por exemplo, pensando em cama, na questão do sono, a gente pode falar do sono, por exemplo, em Podemos, se tratando. podemos. Sim, mas deixa-me só Ah, terminar me uma perdoa. coisinha, porque eu deixei o fleumático de fora ao Ah, me fazer. perdoa, é Não, verdade. Paulo, por favor, imagina, Paulo. Portanto, ao fazer o parênteses para ninguém ficar preocupado, porque eu não quero que as pessoas saiam desta live inquietas ou preocupadas, não é esse o objetivo. O fleumático
tem problemas de má circulação, edemas, retenção de água, flacidez, obesidade. Portanto, há uma tendência à obesidade aqui no temperamento fleumático e, minhas senhoras, celulite. Lamento, é aquela coisa que ninguém gosta, mas celulite. Problemas respiratórios também, asma, tudo que tenha a ver com doenças crónicas relacionadas com respiração é muito típico também do fleumático. Gostei da tua ideia do mesa, banho É, e cama, é assim? cama, mesa e Mesa, banho. banho e cama. Cama, mesa e banho. É muito interessante essa ideia. Eu vou já roubá-la para aqui para Portugal, ok? Vou importar esta ideia do À Brasil aqui vontade. para Portugal. Então, estavas-me a falar dos padrões de sono, Uhum. não é? A Pronto, os cama. padrões Como de sono, se a pessoa é boa de ok. cama, se ela deita e dorme bem. Se deita e dorme bem. Então vamos começar pelo sanguíneo. O sanguíneo é equilibrado, tem um sono equilibrado, nem muito profundo nem leve, é considerado o mais equilibrado de todos os temperamentos. Pode roncar, pode ter, diz-te roncar, não diz em português do Brasil também ressonar, roncar, Um cara. é roncar, pronto, é mau, mas o colérico tem um sono muito inquieto, ou acorda à meia da noite e depois tem dificuldade em voltar a adormecer, ou acorda muito cedo de manhã, portanto, um sono muito inquieto, mexe-se muito enquanto dorme. Portanto, tem pouca qualidade de sono nesse aspecto, mexe-se muito, movimenta-se muito, fala muitas vezes durante o... Temos aqui pessoas a reverem-se nisto que estamos aqui a dizer, não é? Que é muito interessante. Característica do sono do melancólico é a insónia. Portanto, o melancólico tem dificuldade em adormecer, sofre muito de insónias e o fleumático tende a ser muito sonolento. O fleumático é aquele temperamento que todos nós temos um amigo que quando vem almoçar cá em casa, no fim de almoçar, fica a dormir no sofá. Sabes, eu acho que todos nós temos um amigo, um tio, algum familiar assim, que faz uma refeição e aquilo dá-lhe sono. Muito provavelmente é fleumático. Muito bom. Muito provavelmente é fleumático. Bem. E Portanto, a cama já está, é isso? isso, aí, A cama, ainda qual era sobre o a cama, outro? Paty, deixa eu te perguntar, Diz-me. existe algum temperamento ou algum metabolismo, assim, ou a presença de um elemento associado ao sonambulismo? Desconheço, Paulo. Desconheço. Desconheço. E não se- tenho mesmo dificuldades, eu pensando nisso, de encaixar numa caixinha compartimentada. Percebes o que eu quero dizer? O Uhum. sonambulismo, uma vez que há um sono que não é relaxado, que não dá descanso suficiente, pode ter aqui alguma coisa a ver com colérico. Pode também encaixar no fleumático, pode encaixar no melancólico, portanto tenho muitas dúvidas, Uhum. muitas dúvidas. Se alguém nos estiver aí a ouvir e tiver uma opinião formada já quanto a este respeito, faça o favor de Sim, partilhar, não é? sim, Faça o o favor de Marcão que estiver partilhar. assistindo aí, Marcos, fica à vontade também, cara. Essa live pra gente trocar uma ideia mesmo. Deixa eu dar boa noite também para Ana Tomazini, vespertina astrologia, que chegou por Oh, aqui, Ana! Olá, queridíssima. Ana Tomazini, obrigada, Se alguém querida. quiser saber mais sobre retrogradação, confere minha live com a Ana também sobre retrogradação que fizemos aí no final do ano passado, que foi incrível também. Um abraço também para o Ludo Sampaio, grande Ludo, meu amigo aí, praticante de medicina chinesa também. Um... Que maravilha. E está aqui um senhor que parece estar com uma bata branca, portanto é Sim, alguém ligado à sim, área da saúde. Obrigada por ter vindo. É bom, é muito, bom muito termos giro esta ter abertura, é essa bom. malta toda com a É, gente. E, Paty, vamos avançar então da cama, vamos para a mesa agora. vamos Os lá, hábitos vamos para a alimentares. mesa. Tem algum Então, temperamento que gosta mais de doce, que gosta mais de comida picante, de salgado? claro, sim, tem, mas isso, lá está, é um bocadinho mais. Aí a minha concepção, a minha abordagem é um bocadinho diferente. Aí a grande utilidade tem a ver com quando eu te dizia que calcular o temperamento da revolução solar é muito importante.
isso é excelente, porque aí tu podes recomendar à pessoa e este ano procure sabores picantes, por exemplo. Imagina que a pessoa está com falta de fogo. Uma das coisas que podes recomendar é, por favor, quando for ao restaurante, tenta optar no cardápio, tente escolher sabores picantes. Um exemplo. Portanto, não tanto aqui associado aos temperamentos, mas mais já nessa parte do equilíbrio humoral, certo? Aqui, as grandes referências que nós temos têm mais a ver com a digestão, ok? São as grandes referências que nos aparecem e podemos dizer que a digestão sanguínea é boa, portanto, não temos nada a dizer. O colérico tem uma digestão muito rápida e um metabolismo muito rápido, portanto, o colérico desgasta tudo. Pode comer doces à vontade, porque aquilo desgasta. Tem dificuldade em engordar, não é? É muito rápido o metabolismo, consome aquilo tudo. O melancólico tem uma digestão fraca, ok? Dificuldades e muita distensão abdominal, muita tendência a inchaço, sabes? Aquela distensão abdominal, gases também está muito ligado ao melancólico. O fleumático já nos apresenta uma digestão lenta e sono no fim das refeições. É assim, muito certeiro. A nível dos sabores doce, amargo, salgado, picante, aí eu já introduzo isso mais naquela parte do equilíbrio, certo? E aí, Portanto, é basicamente e isto. falando do banho, hábitos de higiene, a gente pode falar alguma coisa a respeito de, sei lá, a questão, essa pessoa gosta de tomar mais banho ou de tomar menos banho, se gosta de Não se encontrei perfumar. nos meus estudos, não encontrei nada relacionado com isso. Ou seja, tu tens essas indicações, mas elas vêm de posicionamentos planetários, não te vêm propriamente dos temperamentos. Ok? Por exemplo, um ascendente regido por Vênus é a partir de alguém que adora banhos e que adora perfumar-se no fim. Percebes o que eu quero dizer? Portanto, e a limpeza e a higiene vêm-nos de planetas, não tanto das classificações dos temperamentos. É o que eu tenho vindo a observar no meu estudo. Sendo certo que, repara, eu dizia-te há bocado que tenho vindo a estudar muito a Vicena. A higiene é recomendada. A higiene é um remédio, a higiene é algo que tu tens que fazer, não é? E só abrir aqui um parênteses para dizer que as sociedades islâmicas, como têm que rezar 5 vezes ao dia, tinham hábitos de higiene muitíssimo superiores aqui à Europa Ocidental. Quando os muçulmanos chegam à Península Ibérica, que é onde eu estou, e portanto estão cá durante 700 anos, os muçulmanos, os islâmicos, ensinaram aos habitantes da Península Ibérica, Portugal e Espanha, uma série de hábitos de higiene que nós não tínhamos. Porque como eles rezam 5 vezes ao dia, mas antes de rezar têm que lavar as partes íntimas, as mãos, os braços, a cara e a boca, tu repara, nós não tínhamos nada disto. As pessoas estavam um ano inteiro sem tomar banho. E a falta de higiene propagava imenso as doenças, como deves imaginar. E, portanto, pelo menos desta parte entre século VIII e século XIV, que é mais o foco do meu estudo, não me aparece grande coisa sobre higiene, porque é um dado adquirido que as pessoas se lavavam 5 vezes ao dia. Percebe? Muito interessante. Eu quis trazer Diferente essa aqui da questão, Europa. eu quis trazer essa questão do banho justamente pelo pacote cama, mesa e banho, porque eu imaginei que questões ligadas à higiene tivessem alguma predisposição metabólica, mas pode ter uma predisposição natal, eu imagino que por posicionamentos planetários e, enfim. É fácil de imaginar, nós agora extrapolar, é fácil de imaginar que um temperamento marcadamente fleumático tem preguiça de tomar banho. Um
temperamento marcadamente melancólico tem preguiça de tomar banho. Um sanguíneo vai todo feliz tomar banho e um colérico toma um duche no minuto e já está tudo limpinho e acabou, não é? Portanto, mas isto já somos nós a extrapolar. Fontes primárias sobre isto, eu ainda não vi. Se as há, eu ainda não as vi. Isto é um work in progress também, não é? Constantemente. E eu gosto muito dessa tua cautela, Patrícia, em pontuar quando a gente está de fato extrapolando, né? Porque é isso, né? A gente teve uma formação muito sólida e muito atenta a pontos criativos que saem né? Então eu acho muito bacana, assim, muito giro quando tem um astrólogo ponderado que põe os deixa claro o que é uma extrapolação. Essas coisas são Oh, importantes. Paulo, eu agora vou brincar contigo. Chegar à astrologia velha, numa idade em que eu já estou velha e caquética, como eu digo na brincadeira, tem que ter alguma vantagem, não é? Eu já não estou no ímpeto dos meus 20 anos, portanto, já há aqui alguma responsabilidade e serenidade e maturidade, que é uma vantagem, que neste aspecto é uma vantagem, não Sim, é? sim, É uma com vantagem. certeza. Isso é É, a maturidade na sua essência, na sua expressão isso, melhor, assim. isso, E, isso, Paty, deixa eu te isso. perguntar, aproveitando aqui ainda, por exemplo, alcoolismo e tabagismo estariam relacionados a Hum. alguma predisposição metabólica? Você vê alguma influência? Uh, Tabagismo, nunca vi nada, nunca encontrei nada. Em fontes primárias, a referência expressa alcoolismo não, mas sabemos que hábitos alcoólicos potenciam a melancolia. Portanto, um temperamento marcadamente melancólico é provável que tenha tendência a beber, certo? Mas essa bebida vai tornar a pessoa cada vez mais melancólica. Uhum. Há uma associação estudada até pela medicina ocidental, que há uma relação muito clara entre depressão, tristeza e alcoolismo. Portanto, malta que estejam para aí ouvir, se os vossos temperamentos forem mais melancólicos, um copinho pequenininho de vinho tinto ao jantar e mais nada. Eu imagino Caso também, contrário, vai ter Paty, o efeito contrário. vendo você falar, agora eu lembrei, né? Eu imagino que a gente tenha, né? Eu já vi, inclusive, acho que o Marcos comentando uma vez que existem tipos de bebidas também associadas, assim como você mencionou as carnes, né? Então eu Certo? imagino Sim, sim, que para algumas pessoas, sei lá, a cerveja possa ser mais nociva do sem que o vinho, por dúvida. exemplo, né? Sem dúvida. E, Não, ó Paulo, mas é que e nós temos listagens de tudo, até das especiarias que as pessoas devem utilizar na confecção dos teus alimentos. Portanto, a lista normalmente está entre carne, peixe, cereais, vegetais, frutas, especiarias e as bebidas. E as bebidas todas, não é? Portanto, a carne foi só um exemplo para que se e- perceba aquilo que estamos a falar. não, e é Não é? muito Por interessante exemplo, essas uma pessoa. nuances, né? São nuances dentro É, da é, cadeia alimentar, não, mas das opções alimentares, das né? opções. Então, às vezes, o que eu digo às pessoas é assim: olha, é muito fácil, quando fores ao supermercado, basta levares esta listinha, não é? E vais à secção da fruta. Imagina que a pessoa precisa de água. Água. Tem falta de água no organismo. Vais à secção da fruta. Então, se houver melão, compras melão. Tão simples quanto isto. Percebes? Em vez de optares por uma banana, opta pelo melão. Eu tô imaginando uma cena curiosa, né? Não sei se tem mais nutricionista além da Fabiana assistindo aqui, mas imagina um cliente chegando no nutricionista já com a análise humoral dela, Como... de Sim, metabolismo, né? sim, Olha, sim. então, eu tenho um metabolismo assim, assim, assado, eu tenho esse objetivo.
Ó, tem uma Tenho que pergunta aqui, aumentar o Paty. consumo da alface ou do melão ou isto. É interessante, é interessante. Tem uma pergunta aqui do Diz, João Paulo. Lima. Boa noite. Vocês conhecem ou já ouviram falar da astrologia védica e da Ayurveda? Já, já ouvimos falar, mas não, eu não conheço o suficiente. Sei que há muita coisa. Vou repetir isto já para pela terceira vez, como o grande foco da minha investigação, a minha e da Filipa, é o período compreendido entre os séculos VIII e os séculos XIV, e dentro de uma área geográfica que corresponde mais ou menos ali à Pérsia, Afeganistão, Uzbequistão e por ali fora. Isto tudo para dizer que uma das coisas que torna, do meu ponto de vista, a astrologia persa, a astrologia islâmica muitíssimo rica, é toda a influência que recebe da Índia e da astrologia que vem da Índia, porque repara, geograficamente é muito Uhum. próximo, e tu tens esta influência que notas muito nas mansões lunares, que é um tema que também está prometido eu vir aqui falar contigo, Sim. Paulo, eu sei que sim. As mansões lunares, as novenárias, as dodecatemoras, portanto, há uma série de técnicas que são usadas consistentemente pela astrologia perso-islâmica e que são marcadamente de influência indiana e torna efetivamente aqui esta astrologia muitíssimo rica, muitíssimo rica. Portanto, o meu conhecimento é muito limitado, mas sei que muitas das coisas que eu aqui estou a falar, exatamente as nakshatras da Índia, exatamente, João Lima, muitas das coisas que eu aqui estou a falar em termos de predisposições metabólicas e alimentos, sei que é muito idêntico à medicina eu não sei dizer o nome, Ayurveda. pronto, Paulo, obrigada, já sabes que eu tenho um trava-línguas aqui que às vezes travo e por aí fora. As 27 mansões lunares, exatamente. Sim, 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 sim. Não, inclusive o tema da astrologia védica é um tema que as pessoas têm pedido, têm mandado mensagem e eu tô com esse tema no radar, ele vai acontecer. A gente já teve uma live com a Marina Caramês falando um pouquinho sobre o sistema chinês, né? E tem um ponto curioso, fazendo uma pequena digressão do nosso tema, né? Você comentou dessa conversa da Índia com a cultura perso-islâmica, né? A gente, na oportunidade que a gente teve de se conhecer pessoalmente, a gente viu a palestra do Jeffrey Kotick, que é um O pesquisador Kotick. exatamente desse fluxo cultural, né, Sim, ele sino-iraniano, estuda né? Inclusive isso, ele tem um ele projeto, se eu não me engano, que dedica-se, está, está acho que ele termina esse ano, em né, Itália. E, com a Universidade de Bolonha, que ele está pesquisando justamente essa é. transmissão cultural e comercial, né, que Uhum. acontecia nessas rotas. É ao contrário, o Kotick é ao contrário. Portanto, o Kotick dedica-se ao estudo da influência da astrologia islâmica para o mundo Uhum. chinês, ok? E japonês. Portanto, a influência que vai do Islão, da astrologia islâmica e persa, e que chega até à China e até ao Japão, não é? Mas muitas das coisas que depois, tu repara o que nós estamos um bocadinho habituados a ver a história como estática, mas a história não é Uhum. estática. A história é circular. Portanto, os persas não recebem da astrologia helenística, os persas também dão, ok? Portanto, as interações nunca são só num sentido, são duais. E, portanto, é muito interessante estudar isto também e ver isto também. A Angélica já cá esteve, Já, a Angélica, a gente ok. teve uma conversa sobre astrologia na academia, né? Astrologia nas universidades. Ok, já sei. E não sobre a história, não é? É, Mas a Angélica é uma excelente pessoa para vir aqui falar da história da astrologia sim, também e de estas conexões e interconexões e culturais, que é muito interessante. sim. Muito interessante. E Paulo, isto para não falar em coisas que vocês aí no Brasil têm e que devem ser maravilhosas, e que nós aqui não conhecemos, não é? Porque vocês têm uma cultura riquíssima. Sim, muito a ser Uma explorado, cultura, né? Muito... uma cultura que tem a ver com, eu espero não dizer nenhuma grande asneira, mas tribos da Amazónia e por aí fora, uma cultura riquíssima,
Uma coisa que eu acho que é e muito que nós aqui não interessante da gente temos. pensar é os povos indígenas brasileiros, eles já tinham uma cosmogonia deles, eles já observavam o céu de uma forma deles, Sim, eu não sei se de uma forma tão desenvolvida quanto a astrologia que a gente conhece, que chega no Ocidente, mas de alguma forma essa parametrização essa correlação de sim, céu-terra, isso isso, acontecia, né? Não sei sim. se na forma de presságios, uma forma mais simplificada, de repente, mas isso acontecia, né? Eu imagino que nas próximas décadas as pessoas vão pesquisar mais sobre Eu isso. Eu acho também que acho. Eu também acho que vocês aí têm uma espécie de um nicho de mercado para investigação muitíssimo rico e muito não, e interessante, a que própria nós aqui não questão temos, de não é? novo mundo, né? Encontraram Que de novo não recentemente tem nada. traços de civilização amazônica de 10 mil anos, assim, é muito tempo, Isso, né? É muito tempo. isso. Patrícia, a gente está no finalzinho do nosso tempo. Eu queria te Vamos lá embora. agradecer esse papo incrível, essa disponibilidade, né? E matar a saudade de falar com você ao vivo, em vídeo também, porque a gente só fazia isso nas aulas, né? É E, verdade. Paty, antes da gente encerrar, eu queria saber, as pessoas que querem estudar contigo ou com a Filipa, querem aprender astrologia tradicional, né? Com Hum. esse olhar voltado para a tradição, com esse recorte perso-islâmico, querem ter atendimentos contigo, como que as pessoas encontram a Patrícia Costa? Bem, isto é um bocadinho vergonhoso, mas nós quase que andamos desaparecidas, não é? Pronto, cultivamos muito poucas redes sociais e por aí fora. Em todo caso, vocês podem encontrar-nos no Instagram, é a maneira mais fácil, na página Moirai Astrologia ou no lote.astrologia no Instagram. Podem mandar e-mails, enfim, nós recebendo comunicação vossa, entramos em contacto. Entramos em Muito contacto. bom. E olha, E eu olha, queria a dizer que quantidade de alunos meus que está aí a assistir, acho que já eu fala por achei si. incrível, porque acho que Obrigada, malta. dos professores de astrologia que já tiveram por aqui, assim, a Moirai tá com a presença aí É, completa. obrigada, pessoal, Não, obrigada, pessoal. uma E não, malta. não estão a trabalhar para a nota, não estão a trabalhar para a nota. Mas olha, eu queria dizer para quem não conhece o trabalho da Patrícia e da Filipa nas Moirai Astrologia, elas vira e mexe, elas estão dando oficinas gratuitas. Então, assim, fiquem ligados, acompanhem o Instagram das Moirai, lógico, o da Patrícia e o da Filipa também, né? O lote.astrologia e o projeto Sim, filhos.astrologia. Mas no Moirai Astrologia, fiquem ligados, porque assim, elas deram recentemente um curso, não foi uma oficina gratuita, mas foi uma oficina incrível sobre o zodíaco escondido, sobre técnicas para você delinear fazer uma leitura extraindo mais camadas de informação com coisas que não estão tão óbvias ali, com técnicas que não são tão divulgadas, até mesmo dentro da tradição, né? Também já tiveram outras sobre astrologia eletiva, enfim, sobre outros temas muito interessantes. Acompanhem lá, @Moirai Astrologia. É uma escola que eu tenho muito orgulho de ser amigo de vocês e poder divulgar o trabalho de vocês. olha, outro coração. Como é que é assim? E é isso, Paty. Queria te agradecer mais uma vez aí por conseguir esse tempo. Eu sei que em Portugal aí vocês já estão num horário avançado, né? Já mudou o É, já horário passa aí. da meia-noite, portanto aqui já é amanhã, mas foi um gosto de estar contigo, Paulo, foi um gosto de estar contigo e obrigada. E se alguém tiver dúvidas, alguém quiser saber alguma coisa, se alguém quiser a minha planilha, a nossa planilha das moiras de cálculo do temperamento, apito, DM, qualquer coisa que com todo o gosto forneceremos. Paulo, obrigada, rapaz, obrigada Uma a todos. ótima noite a Obrigada. todos, todas e todas. Lembrando, se você gosta de astrologia ou conhece alguém que gosta de astrologia, manda essa live para essa pessoa, porque foi mais um papo aí de alto nível. Queria agradecer também ao Marcos Monteiro, a Ana Tomazini e outros astrólogos incríveis que passaram aqui, Felipe Araújo, que estiveram com a gente aí acompanhando esse papo também. E é isso. Paty, uma ótima noite para você e a todos que assistiram. Até a próxima. Beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.